Bem, nós estamos indo para mais uma entrevista do programa Pontos de Fé e hoje eu acredito que seja uma entrevista bem movimentada. Nós estamos recebendo aqui Lucinha Nobre, porta-bandeira, hoje primeira porta-bandeira da Portela e nos últimos anos comentarista de carnaval da TV Globo, do Grupo de Acesso. Bom dia, Lucinha Nobre. Bom dia, minha querida amada. É um prazer estar aqui com você. Sempre uma alegria. Você é uma pessoa que me inspira muito. Você também. Vamos falar de fé? Vamos falar de fé. Vamos falar de cultura? Por favor. E de vida? Também. Então tá bom. Então vamos começar. Lucinha Nobre. Nasceu numa família de alguma religião específica? Não, especificamente. A minha busca pela fé sempre foi bastante pessoal, assim. Eu acho que quando a gente é pequeno, acaba, né, os pais vão para um lugar, vão para outro e tal. Então, já estive em alguns lugares, assim, com a minha família. Mas a minha primeira lembrança, assim, de religiosidade que eu tinha mais ou menos, foi na época que a gente morou ali na Rua dos Inválidos, né? E bem na esquina tinha uma igreja. E aí eu lembro que eu ia muito com as minhas primas para lá e a gente gostava de assistir a missa e tal. Então, isso eu devia ter uns 11 anos, mais ou menos. A tua mãe tinha uma religião específica? A Anitta tinha uma religião específica? Específica que ela não, frequentasse? assim, não, nunca frequentou nada. Acho que a pessoa que teve mais religiosidade assim dentro da minha família, que eu me lembro, fui eu mesma. Minha avó gostava de fazer missa, sabe? Minha avó, parte de pai, eles gostavam, eles celebravam bodas, eles celebravam aniversários com missa, mas era bem específico, não tinha aquela coisa de ir à missa todo domingo. Eu fiz encontro de adolescentes com Cristo ali no Cosme Velho, na São Judas Tadeu, durante bastante tempo, já com os 16 por aí. E era bem bacana, assim, eu ia todo domingo de tarde, ficava lá e tal, e enfim. Teve todo aquele ritual, batismo, primeira comunhão? Sim. Isso você fez? Batismo, eu fui batizada, na verdade a primeira comunhão eu fiz depois, já maiorzinha, no encontro de adolescentes, por opção minha também, e porque eu tive assim, uma fase muito católica, eu tive várias fases. A primeira foi muito católica. E aí eu mesma procurei a minha comunhão e fiz já com uns 16 anos por aí. Aí quando você sai dessa fase católica, você entra em que fase? Aí eu fui pro Hare Krishna. Na verdade, eu tenho uma amiga chamada Átria, e a Átria era muito ligada ao Hare Krishna, e eu gostava. Na verdade, eu gosto das religiões que têm a música. Né? E o Hare Krishna tinha uma música muito bacana, tinha uma ligação com yoga também, então assim, com a meditação. Na verdade, eu fui indo pelo caminho da meditação, e aí apareceram uns livros para mim, aí eu fiz amizade com a Átria, e a partir desse momento, assim, eu acho que foi a religião que eu pratiquei mais tempo, assim, foi Hare Krishna. Eu tinha muito... Agora, essa coisa eu gosto muito de religião que tem a ver com música, tem a ver com a tua profissão? Não sei, eu acho que tem a ver com... Tá dentro de você? Tá dentro de mim, mas eu acho que tem a ver com a entrega. Acho que a música, ela te leva para alguns lugares quando você... Você se conecta melhor? Eu acredito que sim. Tem várias religiões que, né? O candomblé, a Umbanda também, inclusive, que vai por esse caminho, né? E aí você ficou quanto tempo, Hare Krishna? Olha, eu lembro que quando eu engravidei, né, muitas amigas minhas assim falavam: nossa, tá grávida, vai tirar, tá grávida, vai tirar e tal. E aí eu ficava assim, né, tipo, eu nunca tinha engravidado, e eu ficava assim, meu Deus, mas não, eu acho que tem muito a ver com o nascimento do meu filho, sabe? Olhando para trás, assim, hoje em dia, foi um momento na minha vida que eu tava assim muito... Quantos anos você tinha? Eu engravidei com 22, muito nova, né, assim, não muito nova. Já dançava? Já dançava, já era porta-bandeira, estava em contrato vigente quando eu engravidei, foi uma situação assim, e foi complicado, assim, não sabia muito bem o que fazer. E a religião me ajudou muito nesse momento, porque foi dali que eu entendi que realmente eu tinha que ser mãe, eu tinha que passar por aquela experiência, e
E o fato de ser Hare Krishna na época, e a minha amizade com a Átria, eu sempre falo isso para ela, e a minha amizade com a Átria foi fundamental para que realmente eu desse esse passo, assim, sabe? Te fortaleceu. Exatamente. Te manteve com a ideia de ter o seu filho, ter o meu filho, independente de qualquer coisa. De ter a força, né? Porque o problema não era nem ter ou não ter o filho. Eu só não me sentia capaz, né? Com 22 anos. Eu nunca fui uma pessoa assim, eu quero ser mãe, quero casar, ser mãe e ter filhos e tal. Nunca tive essa... ali naquele momento, a minha vida estava toda voltada para o fato de eu ser porta-bandeira e eu não via e eu ainda parei 2 anos, eu não fui, tipo, tive neném e deixei para lá, e não, eu parei 2 anos de dançar, babei muito meu filho, muito bebezinho, cuidei dele muito desde pequenininho, minha mãe morava na Europa, voltou para o Brasil, e eu lembro que quando eu fui para a Europa, antes de eu engravidar, quando eu fui para a Alemanha encontrar com ela, eu ia nos centros Hare Krishnas de lá também, de Munique. Eu frequentava lá também. E assim, e sempre acho que a conexão maior foi com a música. Quando eu fazia encontro de adolescentes com Cristo também, lá na São Judas Tadeu, também tinha música, né? Eu acho que... E você sentiu em algum momento uma diferença? Porque é diferente de se ouvir. Uma porta-bandeira ligada ao carnaval, ligada ao samba, oriunda de uma família também de samba, Hare Krishna. E aí, como é que as pessoas se comportavam? Nunca teve uma coisa tipo de eu ter que falar isso. Eu lembro que teve um ano que a Mocidade falava sobre, acho que foi 2001, falava sobre a paz mundial e tal, e aí vieram pessoas de todas as religiões para desfilar. E aí sim as pessoas souberam, porque eu já conhecia todo o pessoal do Hare Krishna que foi, eu já conhecia, e aí ficou todo mundo tipo, nossa, você conhece ele? Eu não conheço, a gente vai no mesmo lugar e tal, e aí só, mas acho que não... Eu acho que o samba é muito eclético, né? Assim, as pessoas respeitam muito. Paralelo a tudo isso, eu sempre fiz as minhas limpezas, sabe? Na Umbanda, para desfile, porque não adianta, entendeu? É uma festa que, na verdade, você tem que estar protegido, sabe? E eu demorei a entender isso, sabe? No começo eu tinha um certo receio, assim. E aí, conforme as coisas iam acontecendo, eu acabava entendendo que eu tinha que estar protegida. Eu acho que eu sou meio ecumênica, assim, sabe? Eu tinha que estar protegida de diversas formas. Então, o fato de você ser Hare Krishna não te impediu de fazer o que as pessoas chamam no carnaval de fechamento de corpo, de jeito se nenhum. Preparar, de se fazer um descarrego. Acho que não, acho que na época que eu era muito Hare Krishna, não, né? Mas que eu era mais nova. Mas de uns anos pra cá, aí não tem como não fazer, você tem que, né, agradar o Xum, abrir os caminhos, fechar não sei o quê, é muita resenha. Quando você sai do Hare Krishna, então, você cai na Umbanda? Não, acho que eu estudei, talvez, acho que sim, né? Acho que é mais candomblé, né? Tem uma diferença aí que eu só fui entender agora há pouco tempo, né? Você tem as religiões de matrizes africanas, que o candomblé está incluso, e você tem a Umbanda, que é a religião genuinamente brasileira, carioca, nascida aqui no bairro de São Gonçalo, né? Nossa. Eu gosto das duas, na verdade. Eu gosto das duas. Também com a ligação com a música. E hoje você ainda tem ligação com essas religiões? Hoje em dia eu estou com candomblessista. Candomblessista. Acho que eu estou mais nesse caminho aí. Hoje. Tô, graças a Deus, estou fazendo tudo certinho. Porque então a gente pode ter uma Lúcia careca daqui a pouco. Nossa. Pai, Matheus falou isso sempre. Mas eu não sei, acho que não, né? Um cabelo bonito desse. Falei isso pra ele. Falei, gente, um cabelo bonito desse. Mas cresce. Não. Acho que... Não sei se eu conseguiria levar tão a sério, né? E também as coisas são caras, né? Isso incomoda um pouco, assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que chegar lá tal hora, tem que não sei o quê, tem que deitar, dorme, vai, reza. Já ia tocar nesse ponto. Você é uma pessoa muito espontânea. Sou. Espontânea, tá, gente? Mas eu queria dizer pra você, sem regra nenhuma. Então... Não. Discordo. Como é que você vê se encaixando numa religião que você tem várias regras a serem cumpridas? Vivendo e aprendendo. Na verdade, quando você vê o resultado, sabe, que realmente você faz uma limpeza
e aí você lê um livro. Eu faço tudo, eu faço a limpeza, aí eu chego em casa, abro um livro, aí eu vou para cá, vou para lá, vou fazendo tudo e realmente escuto muito mantra, medito, aprendi a meditar com meu pai, já ainda, sei lá, com uns 10, 11 anos de idade a gente meditava já. E aí, assim, quando eu comecei, hoje em dia eu tenho religiosamente acendido velinha toda segunda-feira, sabe? E aí quando você começa a ver o resultado disso na vida, não que eu tenha ficado mais calma, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu sou agitada, eu falo, eu sou ativa, mas eu acho que eu fiquei assim mais tranquila por dentro, assim, no interior, sabe? Mais apta para o dia a dia, para o mundo. O mundo tá tão difícil, né, Luzia? A vida tá tão difícil, as pessoas estão tão loucas, que eu acho que você tem que estar preparado para o que pode acontecer, o que vão fazer com você, mais até do que como você, sabe? Tipo, você tem que estar pronto para as pancadas que o mundo vai dar, assim. Você falou em Oxum. Você é filha de Oxum? Filha de Oxum. Com algum? Todo mundo olha para mim e acerta. Por quê, cara? Por que será, né? Todo mundo olha Por para que mim. será que a gente acerta a Lucinha só de olhar? Não, às vezes falam que eu sou Yansan também, mas aí eu descobri que, na verdade, eu sou aquela Oxum, como é que chama? Você é de Oxum Pará. Essa aí. Eu descobri isso há pouco tempo. Que seria, para as pessoas que estão nos assistindo, Oxum Apará é uma divindade, é um orixá que é dividido entre Oxum e Yansan. Elas comem juntas. Isso. Então, esse lado intempestivo de Lúcia deve vir de Yansan e esse outro lado mais de Exá vem da Oxum. Que custa aparecer, mas... A minha Oxum? Tá sempre de frente. Vamos lá, que você está sempre com mais vento do que... Não, mas eu tenho... Lúcia, você tem uma coisa diferente que eu particularmente gosto muito. Você, Lúcia Nobre, irmã de Dudu Nobre, e nunca usou isso. Você sempre se colocou como Lúcia Nobre. Aham. O Dudu é seu irmão. Não, ponto. mas acho que você tem o maior orgulho. Sim. Aliás, trata como caçulinha e tudo mais, mas você nunca usou isso. Você sempre se postou, eu sou a Lúcia Nobre. Até porque, assim, na verdade, eu até brinco com ele, que falo que a primeira famosa da família fui eu, né? Na verdade, eu nunca precisei, porque quando eu comecei, quando meu irmão ficou famoso, meu irmão já tocava, já estudava cavaquinho, tocou com o Almir Neto, tocou com o Zeca e tal, mas quando meu irmão começou a carreira solo dele, eu já era porta-bandeira há muito tempo. Então, assim, a minha pretensão sempre foi ser porta-bandeira. Eu nunca quis ser cantora. As pessoas me perguntam, você canta? Você não sei o quê? Não, eu sempre gostei de ser porta-bandeira e, na verdade, quando meu irmão começou a cantar, meu irmão fez agora 20 anos de carreira solo. Eu tenho mais de 30 como porta-bandeira, entendeu? Só de primeira desde 92. Agora só conto a fase de primeira, né? Porque senão fica muito tempo, né? Não precisa. Mas, enfim, eu comecei criança, tá, gente? Vamos deixar isso claro também. O fato é que, na verdade, o meu irmão, ele começou depois, né? E assim, ele me ajudou muito, muitos e muitos anos da minha carreira. Ele falava comigo, ele era meu apoio, depois que ele virou comentarista. Quando ele virou comentarista, na verdade, que foi a época que começaram a me chamar de Lucinha Nobre, quando ele começou a carreira, porque antes eu era só Lucinha. Acho que todas, na verdade, né? Antes era Lucinha, Babi, Selminha. Selminha não, Selminha sempre foi Selminha Sorriso, mas assim, Ruth, Giovana, hoje em dia não. Depois veio a necessidade de sobrenome. Todo mundo usa com sobrenome. Começaram a me chamar pelo sobrenome na época que o meu irmão virou comentarista. E assim, e até não que me incomodasse pelo fato dele ser meu irmão, óbvio que não, porque assim, quem me conhece sabe do orgulho e da relação que eu tenho com meu irmão. Mas, por exemplo, toda vez que eu comentar alguma coisa, ela é irmã do Dudu Nobre, então vai me apresentar, você sabe quem ela é? Ela é irmã do Dudu Nobre. Gente, eu sou eu. E isso sempre foi uma coisa que, se a pessoa fizer, eu retruco na hora. E aí, por exemplo, se você pegar
os vídeos, né, dos desfiles de alguns anos nessa época, né, quando a pessoa sempre comentar que ela gente, fala da roupa, fala qualquer coisa, mas que eu sou e quem acompanha Carnaval todo ano já sabe. Eu sou a Lúcia Nobre, ponto. Quem acompanha Carnaval todo ano já sabe, entendeu? Claro. Não precisa dessa, sabe? Mas não que me incomode, não, pelo contrário, eu e meu irmão, a gente é muito unido, a gente é muito ligado, a gente se fala 3, 4 vezes por dia e a gente tem uma relação, assim, graças a Deus, muito, muito forte, sabe? Desde sempre. Aí teve uma época, a Lúcia veio crescendo, foi crescendo, crescendo, e não bastou só para ela dançar. Aí a Lúcia começou a apresentar eventos, grandes eventos no Rio de Janeiro. De repente a Lúcia passa a ser comentarista de Carnaval da TV Globo, um desafio e tanto. E aí, tem a ver também com toda essa sua mudança de fé, de pensamento, de reestruturação, porque eu já vi por tudo que a gente conversou até antes, que você se preocupa muito com o teu interior, com o seu eu. Sim. Tem a ver com isso? Olha, quando eu perdi meu pai, vai fazer 10 anos, né? Eu sempre quis fazer jornalismo, sempre achei que tinha a ver comigo, só que eu perdi não, né? Eu fiquei muito tempo na minha vida concentrada só em ser porta-bandeira. E aí acabei não estudando. Na verdade, eu não tinha nem finalizado o 2º grau, assim, quando eu perdi meu pai. Aí eu fiz um daqueles cursos, né? Eu tinha até, sei lá, o 2º ano, faltava pouca coisa. Aí eu fiz um daqueles cursos que você vai lá e faz a prova e tal. Peguei o diploma, fiz a faculdade. Tudo isso depois que meu pai morreu, tipo, menos de 6 meses depois. Entrei na faculdade em 2010, no começo de 2010. Meu pai tinha morrido em 2009, maio de 2009. E foi uma coisa que eu queria muito fazer por ele, sabe? E isso me abriu vários horizontes, assim, na rádio da faculdade. Eu sempre me destacava. Toda vez que eu ia fazer um texto, por exemplo, eu via que os alunos demoravam muito para fazer as coisas e eu fazia tudo muito rápido. E, paralelo a isso, eu sempre gostei de carnaval e meu irmão comentou muito tempo. Então, assim, acabou que eu conhecia as pessoas e tal, e eu sempre falava, Cabeça é um super amigo meu que é produtor lá na Globo, e eu sempre falava, Cabeça, eu queria muito comentar, por favor, me bota aí, me fala com não sei quem, me ajuda, não sei o quê. E aí, na verdade, eu fiz um teste um ano antes, mas aí era para comentar no especial, aí eu estava no Acesso, foi meio confuso. Na verdade, era para comentar no Acesso, mas eu estava desfilando no Acesso naquele ano. E é o único ano que eu desfilo no Acesso. E aí, foi até engraçado que a gente foi fazer o teste, né? E aí o diretor falou, aí você pode começar. Aí a gente começou, estamos aqui com a Mangueira na avenida, a gente fez o teste como se a gente fosse a apresentadora, né, eu e uma amiga minha, super querida também. Aí a gente fez o teste como se a gente fosse apresentadora. Aí o diretor parou o teste e falou, meninas, vocês são comentaristas, tá? Não é para apresentar. Aquela que já vai além, né? Mas assim, eu acho que tudo isso foi uma concentração que eu adquiri depois da morte do meu pai. Eu achava que eu devia isso a ele, que eu deveria ter feito jornalismo, eu não tinha feito. Então, assim, na minha turma eu era mais velha, mas, assim, eu era muito organizada. E foi muito legal ter feito. Aí, isso me abriu portas. Então, por exemplo, quando eu trabalhei muito tempo no concurso Rei, Momo e Rainha do Carnaval, eu era coreógrafa. Aí, de coreógrafa, eles me colocaram de jurada, porque eu fiquei muito tempo de coreógrafa e tal. Aí já estava na hora de sair, aí eles me colocaram de jurada. Aí eu falei, não, Gustavo, eu quero apresentar. Aí ele, sério, pô, me dá uma oportunidade. Fiquei uns 3 anos pedindo. Aí, teve um ano que ele falou, Lucinha, você vai apresentar e tal. Aí todo mundo gostou, a partir desse apareceram outras possibilidades, entendeu? E eu faço vários eventos, assim, de apresentação, às vezes show com meu irmão. Recentemente, quando a gente esteve em Cabo Verde, eu apresentei o evento, imagina, um desfile no Carnaval, e é muito louco, porque assim, o desfile ele é todo na rua, né? Então, e o desfile está marcado para 8 horas, o povo não tem plateia, não tem público ainda. Aí você fica falando no microfone, aí pessoal, vai começar em tanto tempo, não sei o que, aí o povo vai descendo, entendeu? Então assim, foi uma experiência incrível, sabe? Pois é, você entrou numa área que eu queria falar.
Cabo Verde, vocês têm um trabalho lá. Como é lá? É uma cidade... Respira religião, Cabo Verde? Qual é a religião que prevalece? Tem Eu alguma... acho que a religião é o Bento Leste, é o vento. Eu nunca fui em nenhum lugar, assim. Inclusive, a gente até teve essa curiosidade. Será que tem algum terreiro aqui e tal? Não. As coisas que eu mais vi lá foi igreja mesmo, igreja, inclusive evangélica. Uhum. Eu tenho uma amiga brasileira lá, até nunca fui. Eu já fui lá 5 vezes. E aí eu fiz amizade com uma brasileira de Recife. E ela sempre me convida, vai na minha igreja e tal, mas eu ainda não tive a oportunidade. Mas eu acho que é um lugar assim onde você se conecta com... Eu, por exemplo, né, minha bisavó é de lá. Então, assim, eu acho que a religião é o lugar em si, é a energia. É o tempo, a energia. Eu sou muito ligada na energia das coisas, sabe? Sempre fui. Acho que eu herdei isso do meu pai. Desde pequena, assim, acho que a energia, para mim, é até mais importante do que frequentar determinado lugar. Ler um livro é mais importante. E lá em Cabo Verde, eu sempre senti uma energia, por exemplo, quando eu peguei a barca para ir, porque você está em Mindelo, como se fosse o Rio de Janeiro, e aí você pega uma barca para ir para Santo Antão, que é a cidade da minha bisavó, a ilha da minha bisavó. E aí você atravessa aquilo ali. Se não tem, aquilo ali é contato com Deus direto, da fonte, assim. É você sentir, assim, fechar o olho e vai, e aí são 30 minutos numa balsa e não tem, aí você bota assim um Mayra Andrade, não tem nada mais perto de Deus na minha vida. Voltando para o Rio, você é ligada a um dos maiores polos de cultura que nós temos, que é o Carnaval. Uhum. Carnaval não é uma coisa que acontece só no Rio de Janeiro, no Brasil, ele vai para o mundo. Sim. E uma escola de samba, quando ela faz o seu enredo, ela está contando uma história, ela está levando essa história para o mundo. Que ela pode ser utópica ou ela pode ser realmente uma história, certo? E ano passado, Clara Nunes especificamente, você teve essa mistura de religião com cultura. Porque a escola Portela vinha contando a história de Clara, que é uma cultura, né, sem precedentes, é uma história... as pessoas não podem imaginar que Clara seja só uma cantora, não. Sim. Clara foi muito mais do que isso, literalmente ligada à religiosidade, uma pessoa que vivia realmente, assumia, que ninguém assumia. Ela assumia e fazia as coisas, isso eu posso dizer, porque Clara conversava muito com falecida tia Vicentina, minha tia, e tia Vicentina comentava isso. Clara não fazia nada que ela não consultasse o pai de santo dela, que ela não consultasse o oráculo para saber se faria ou não. E aí lá vem você de Clara. Qual foi a preparação? Porque aí você teve a mistura, bem por aí. Cultura e religiosidade juntos. Você tinha que trabalhar com os dois. Eu sempre fui fã da Clara desde criança, tá? Eu, na escola, por exemplo, dançava Morena de Angola. Eu era assim, era Clara Nunes e Elba Ramalho, porque eu tinha o cabelo parecido, e aí eu lembro que hoje em dia chama bullying, né? Mas na época não tinha nem nome. E aí qualquer bullying que eu sofria na escola, minha mãe falava, não, minha filha, mas o seu cabelo é igual ao da Clara Nunes e o da Elba Ramalho, você olha elas e tal. E aí eu me lembro... ontem mesmo eu estava conversando isso com o Carlinhos Jesus. Eu me lembro do Carlinhos Jesus dançando com a Elba no Rock in Rio, assim, eu era muito criancinha. E eu lembro que aquela imagem, ela com o cabelo muito esvoaçante, assim, aquela imagem me marcou muito, assim, porque... E a gente frequenta o mesmo salão hoje em dia, né? E aí o pessoal fala que ela é muito reclusa e ela tá sempre com o terço, assim, né? E aí eu sempre fico, eu quero me declarar, qualquer dia eu vou me declarar pra essa mulher. Mas eu tenho vergonha dessas coisas, né? Mas eu sou mega fã dela. Não, dá sempre, e toda vez que eu tô no salão, ela tá do meu lado. E aí, assim,
eu sou muito fã dela e da Clara, e sempre foi assim as duas. E aí tinha época de escola, de dança de fim de ano, como eu dançava bem, eu dançava na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, eu ia dançando até todas as danças eu dançava. E eu sempre sugeria Clara ou Elba, era o banho de... Eu quero banho de... Eu quero... Ou era essa, ou era Morena de Angola e afins. E aí eu já tinha lido o livro, eu já tinha visto o filme, eu já tinha uma relação com ela, não foi difícil. Eu já tinha, inclusive, em 2012, quando a Portela falou da Bahia e tal, eu já tinha vindo de Clara, inclusive. Só que foi uma Clara mais estilizada com Oxum e tal, mas a cabeça era dourada, com réplica de uma cabeça que ela usava, e o cabelo também, usei o cabelo parecido com o dela, em homenagem. E assim, ela me influenciou muito, 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 muito. E até nessa coisa mesmo de... Porque uma mulher, né, à frente do tempo e tal. E na hora, Lúcia, num desfile, você sentiu alguma coisa diferente, alguma sensação, alguma presença, não, isso aí eu sempre tenho uma energia diferente no desfile. Às vezes eu não lembro o que aconteceu. Em relação a Clara? Especificamente, já desde... Na verdade, ela já ficou ali comigo, sei lá, uns 15 dias antes. Eu já estava totalmente... Eu fui pro hotel e aí eu fiquei meio que só família. Foi um ano que eu me concentrei muito. Eu fui para a avenida assim, meio disfarçada, porque as pessoas sabiam que teria uma Clara, achavam que seria no final do desfile. Acho que chegou a vazar que a Emanuele ia fazer, mas ninguém sabia que eu também seria Clara. E, na verdade, eu era meio que um trunfo da Rosa. Então, conversei muito com a Rosa e passei o domingo de carnaval, por exemplo, fiquei escondida no hotel, não fui para a avenida e fiquei no salão fazendo cabelo assim por 8 horas até chegar no tom ideal que a Rosa queria. Fazia o cabelo, mandava foto. Ah, não tá bom. Aí fazia, mandava. Fiquei tipo 8 horas no salão. O salão abriu só para mim no domingo de carnaval. Alfredo, maravilhoso, te amo. O salão abriu só para mim no domingo de carnaval. E eles fizeram o meu cabelo, sabe? O Eloy foi maravilhoso e foi chegando no tom. A gente fazia, mandava foto para Rosa, mandava foto para Rosa. Eu me entreguei muito, assim, muito, porque eu sabia que era um personagem que era muito esperado, primeiro. E já tinha acontecido comigo, assim, por exemplo, às vezes eu chego na Portela, as pessoas chegam para mim e falam assim, filha, você parece muito com a Clara. Os senhores falam assim, você tem o jeitinho dela, ela chegava e não sei o quê. Então, assim, já ouvi isso de muita gente na Portela, de muitos senhores, assim, da velha guarda, sabe? Aí, minha filha, você está toda com o jeitinho dela, assim. E eu fico lisonjeada, porque... Sei lá, eu acho que ela foi uma mulher muito interessante. Teve algum agradecimento depois especial a ela? Muitas comunicações. Teve um tambor, teve no centro, você agradeceu a ela? Claro, me dei um presente, fiz tudo direito. Estou fazendo tudo certinho, Zé Lacerda. Gente, vou falar, esse programa vai ser uma bomba. Vocês acabaram de ouvir o que ela disse? Ela está fazendo tudo certinho, tá? Eu estou feliz com o que eu estou escutando. É porque antes, assim, eu não tinha muita... Eu gostava e tal, mas eu não tinha... Hoje em dia não, hoje em dia eu estou bem mais focada. Eu escutei do Mauro Diniz, que também é portelense, e evangélico, e ele me disse uma coisa que eu penso. E hoje estou muito feliz em ver você. Em momento nenhum Deus disse, seja essa ou aquela religião. Sim. Tem amor. Sim. Se doe. Sim. Porque o filho dele foi o que ele fez. E hoje eu vejo você assim, muito centrada, se doando e preocupada na tua evolução espiritual. E eu acho que isso tem muito a ver com a Portela também, né? Porque na Portela o samba é religião mesmo, né? As pessoas são muito... Lá tem missa, lá tem... Sabe? É diferente. Não sempre teve. Não, sempre teve, né? Então, assim, eu gosto de ajudar o Jerônimo, Nossa Senhora Conceição, São Sebastião. Então, tipo, o Padre Paulo, ele viajou, né? Ele foi para França para estudar e tal, mas eu tinha muita relação com ele, muita relação mesmo. Tanto que ele desfilou comigo esses 2 anos de Portela. E o pessoal até brinca, né, que na nossa equipe tem pai de santo
Tem de tudo um pouco, É uma assim, expo porque religião, né? é uma expo coisa... religião, um evento incrível, por sinal, que eu gostaria de destacar, assim, que eu sempre vou e que porque a minha bandeira, né, ela é feita de presentes, assim, das pessoas, né? Não só presentes que eu ganho, né, como coisas que eu compro. E aí, aqueles tercinhos que eu amo de paixão, assim, sabe? Foi muito bacana, assim. E eu acho que é um evento muito... Eu gosto. Quando eu vou lá, eu fico perdida, assim, sabe? Eu vou em todos os lugares, eu fico lá, eu gosto de conversar. Eu fiz aquele desenho. Nossa, aquilo foi incrível, né, cara? Lembra daquele... A psicografia. Nossa, aquilo foi incrível. Antes eu tinha... Psicografia do Lívio Barbosa, foi incrível. Que faz a psicografia através do desenho. Foi incrível, porque tudo que ele falou tinha relação com quem eu era, sabe? Os lugares que eu gosto, por exemplo. E assim, eu sou muito ligada na energia das coisas, das pessoas. Eu tenho um tio, eu queria até falar disso, já que a gente está falando. Aliás, eu já falei isso para você, né? Iremos conversar com ele, convidá-lo. Pois é, o meu tio, ele é ligado ao Santo Daime, né? E eu fui lá há pouco tempo atrás, até te contei, né? Porque a Luzia é muito minha amiga, viu, gente? A Luzia é tipo uma mãe para mim. A gente se fala, tipo, toda semana. E aí eu fui visitar, na verdade eu tinha ido, lembra quando teve foi Rio 92, Eco 92? Isso, Eco 92. Que era ali no Aterro do Flamengo, e aí tinha as religiões. Não, foi Rio mais 20. Não, mais 20, imagina, foi 92. Ah, então foi a Eco. Foi a Eco 92. Isso. Antiga, né? Eu era criança, adolescente, e eu lembro que eram vários estandes, assim, sim, com várias religiões. Teve a palestra do Dalai Lama, que eu fui. Criança não, já era adolescente. E aí foi o primeiro contato que eu tive com o Santo Daime. Eu tenho um tio que ele saiu do Rio de Janeiro, foi morar lá no céu do Mapiá, né? E ele é em Boca do Acre, céu do Mapiá, e ele viaja o mundo inteiro levando Santo Daime, levando o Daime, né, na verdade, e propagando a religião. E aí eu fui, há pouco tempo atrás, aqui perto, né, em Jacarepaguá, num evento, era dia de Nossa Senhora da Luz, Virgem da Luz, e a igreja era da Virgem da Luz, e aí eu estive lá, e foi maravilhoso, assim, porque e tem música também, né? Uhum. E tem inclusive uma coreografiazinha, né? E que tem no Hare Krishna também, né? Na verdade, você tem que estar. E aí meu tio estava me explicando isso, que na verdade a dança, a repetição do movimento, né? Ela que tem um pouco a ver com a meditação, apesar de na meditação você estar parado, a tua mente vai te levando, né? E aí a dança, o movimento que você está fazendo, ele vai te levando para esse momento de conexão com Deus. E isso, para mim, é uma coisa muito interessante, assim, que tem em algumas religiões que eu gosto. E que a Lúcia realmente passou esse contato e nós vamos fazer o contato com ele. Eu te liguei no dia, para que em 2020 ele possa estar conosco na Expo. Lúcia, estamos chegando no final do programa e eu gostaria de aproveitar e pedir a você para mandar uma mensagem. Porque você é uma pessoa voltada à religião, voltada à cultura, respeitada por essas pessoas. E, infelizmente, a gente sofre muitos casos de intolerância. Sim. Então, eu queria que você mandasse um recado para essas pessoas sobre a paz entre as religiões. Pode estar. Eu acho que a primeira coisa é que a gente não tem que ter vergonha do que a gente é, do que a gente sente, das energias que a gente emana e das coisas que a gente acredita. A partir do momento que eu comecei a entender isso, a minha vida mudou muito. E sobre a paz que a gente quer encontrar, né? Na verdade, você é o que você dá, né? Se você dá amor, você vai colher amor. Eu acredito muito nisso. Durante muito tempo foi difícil, né, chegar nesse momento de entendimento de que realmente a gente colhe o que a gente planta, né? Mas hoje em dia eu acredito muito nisso, porque eu acho que Deus é amor, né? Deus é amor e a gente está realmente num momento muito difícil do mundo, das pessoas, de intolerância, de preconceito, de coisas muito feias, mas a gente só vai conseguir mudar isso
sendo verdadeiro, sendo sincero e dando amor, porque o mundo precisa de amor, né? E falando em amor, eu amo você de paixão, você é uma pessoa que me inspira muito, me acalma, Eu fiquei muito feliz de ver essa Lúcia espiritualizada que está aqui na minha frente hoje. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Beijo.